O tema de hoje é clima e vegetação da América. Conforme vocês vêm aprendendo nos estudos de geografia, os elementos naturais, eles são o quê? Eles participam da composição dos espaços geográficos. Então a gente tem que ter ideia. O espaço geográfico ele é formado por elementos naturais, produzidos pela natureza, e elementos artificiais, que são o quê? Produzidos pelos seres humanos. Temos que ter ideia que os elementos naturais, como o clima, a vegetação, o relevo e a hidrografia, eles se relacionam entre si. Então, essa relação ela passou o quê? A ser estudada, e muitos geógrafos eles chegaram o quê? A um denominador comum que poderia, antes da gente estar trabalhando separadamente cada elemento desse, poderíamos colocar tudo num pacote só. Foi isso que alguns geógrafos acabaram fazendo e acabaram que definindo isso como domínios morfoclimáticos. Então, o domínio morfoclimático seria o que? Clima, relevo, hidrografia e vegetação que estivesse o que? Um relacionamento entre si. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, quando se trata de vegetação, se falarmos sobre savanas e falarmos sobre o clima frio, uma não está relacionada à outra. Então, qual é o tipo de clima que a savana se relaciona? O clima tropical. As savanas elas se desenvolvem em que tipo de relevo? Principalmente em regiões de quê? De depressões e de planaltos. Ela necessita de grandes bacias hidrográficas? Não, muitas das vezes não. Ok? Então, são essas interações que ocorrem entre cada um desses elementos que passamos a chamá-los de domínios morfoclimáticos. A América aqui a gente tem que ter ideia que ela se estende desde as proximidades do Polo Norte até próximo à latitude de 60 graus sul. 60 graus sul seria o quê? Mais ou menos isso aqui, ó. Lá embaixo. Se a Terra está aqui pela metade, aqui ela tem 90 graus e 90 graus. Então, a América do Sul termina aqui em 60 graus. Então, devido ao que? A sua disponibilidade latitudinal, essa questão latitudinal vai fazer com que os nossos climas, os nossos domínios morfoclimáticos eles sejam mais complexos e ao mesmo tempo mais variados. Então é isso que vai ocorrer no continente americano, e isso é a diferença entre o continente africano. Então esses elementos climáticos ou de vegetais, por ter essa disponibilidade latitudinal muito maior do que o continente africano, eles vão ser muito mais complexos e muito mais variados. Então tem aqui a América, zonas climáticas e vegetação. Então, gente, sempre o que? A vegetação ela é o espelho, tá, de um domínio morfoclimático. Quando você olha para um domínio morfoclimático, a primeira coisa que se avista são a sua vegetação, segundo o seu clima. Vamos dar exemplo aqui, ó, essa parte em verde aqui, essa parte bem verde escura aqui, ó, que é o que? É chamadas florestas equatoriais. Então, ó, as florestas equatoriais, aqui quando pega no mapa de clima, ó, a gente dá certinho com o tipo de clima aqui, com o clima equatorial. Então, as florestas equatoriais, Vou ver aqui. Essas florestas equatoriais, por que são chamadas equatoriais? Porque eles se desenvolvem próximo da linha do Equador e são o quê? E são
o que são devido ao clima equatorial. Então a vegetação ela só tem aquele porte, aquela robustez devido ao seu clima. Então quem determina o tipo de vegetação é o clima, tá? E não ao contrário. Não é, por exemplo, professor, dá como destruir toda a Amazônia e ela secar, virar um deserto? Não, não tem, porque a Amazônia depende do clima e não o clima amazônico depende da floresta. Então, o problema que a gente está vendo cada dia mais ocorrendo, tem universidades, em livro didático, uma inversão, justamente porque alguns ambientalistas aí, amalucados, né, os sem base científica nenhuma, eles acabam o quê? Tentando fazer essa troca para justificar a pesquisa deles. Quando eles dizem que se você tirar uma determinada vegetação, vai alterar o clima. Não, a vegetação ela só está ali devido ao clima daquela região. Só pode ocorrer isso se alterar o clima. Então, se você altera o clima, você altera a vegetação. Mas se você altera a vegetação, você não altera o clima. Ponto. Em falar, quem argumentar ao contrário, ele está mentindo, né? Ou está escondendo dados. Né? Infelizmente, no caso de cientista e assim por diante. Ok? Vamos lá, então nós temos 4 domínios aqui na América. Quais são os domínios, professor? O primeiro domínio é o domínio polar frio, o segundo é o domínio temperados subtropicais, o terceiro são os domínios tropicais e o quarto, domínios da aridez. Vamos ao primeiro. O primeiro é chamado de domínios polares e frios. Então, eu separei aqui o polar e o frio. Vamos lá, então, no polar, a questão das temperaturas negativas sempre vão estar negativas, e se tiver positiva, ela é abaixo de 10. A ocorrência é frequente de neve, porque a única forma que ocorre lá a precipitação de água na forma de neve. E essa neve vai se acumular e vai formar as chamadas geleiras. Terceira característica é a ausência da luminosidade solar, devido ao que? A curvatura da Terra. E outra coisa, ela vai se incidir muito no período outono e inverno. Então, no período outono e inverno, a inclinação do eixo terrestre vai provocar o que? Uma sombra no próprio polo norte ou polo sul. Então, isso vai o que? Diminuir a luminosidade solar naquela região. E o quarto aqui é a ocorrência da tundra. A tundra é um tipo de vegetação típica das regiões polares. Ok? Isso explica, toda essa situação explica a escassez de formas de vida nessas regiões. Então, os animais mais adaptados ao frio que vão conseguir morar nessas regiões. Correto? Mas dentro do domínio polar e frio, tem outro aqui que chama-se o clima de frio. No clima frio há o que? Extensas florestas boreais. Outra coisa, vai ocorrer são as baixas densidade demográfica e raras áreas urbanas. Também o que? A questão climática que vai o que? Provocar esse distanciamento dessas regiões. As pessoas não vão morar em regiões muito frias. Outra coisa, os rios são utilizados para o transporte de madeira, justamente essas madeiras são extraídas nessas florestas boreais, com destino para quê, professor? São extraídas essas madeiras são extraídas para abastecer a indústria, tá? Tanto a indústria de papel jornal, ou a moveleira. A quarta aqui, as condições extremas de frio também são encontradas às maiores altitudes, nas elevadas encostas das montanhas rochosas e na Cordilheira dos Andes. A gente vê que o clima frio ele vai ser encontrado em regiões muito altas. Por quê? Mais alto, esse fator geográfico, mais alto, mais frio. Mais baixo, mais quente. Correto? Então, nessas regiões extremas, muito altas, acima de 3, 4 mil metros, você vai já ter o que? A presença desse tipo de clima frio para polar. Então aqui esse é um clima polar.
Isso aqui já é a região clima frio, onde tem a presença das coníferas. Vamos para os domínios temperados e subtropicais. Temperado aqui porque você tem nem o excesso de calor, nem o excesso de frio encontrados, por exemplo, o excesso de frio encontrados nos climas polar e os climas subtropicais. Vamos às características: variações acentuadas em paisagens a cada ano, e que essas variações acentuadas em paisagem a cada ano, você tem aqui as 4 estações do ano, então você vai ter essa mudança a cada 3 meses das características dessas paisagens. A amplitude térmica anual é maior do que nas áreas distantes da costa do que na maioria de outras regiões. Significa o quê? Que a amplitude térmica no interior dos continentes ela é maior do que a amplitude térmica, a diferença entre a temperatura registrada durante o dia ou durante a noite. Por exemplo, se durante o dia produziu 20 graus e a noite caiu para 10 graus, então eu tenho uma amplitude térmica de 10 graus. Se você ir para a costa, para o oceano, essa amplitude térmica ela vai diminuindo, correto? Mais você avança para o interior do continente, mais ela vai aumentando. Os domínios temperados apresentam variedades paisísticas, como as pradarias, as araucárias e as sequoias. O uso dos solos nos domínios temperados é intenso, principalmente para a prática da agricultura e da pecuária. Então, aqui é as florestas temperadas. Aqui as pradarias. Vamos para os domínios tropicais. Quais são as características? As características encontradas aqui, a tropicalidade das suas paisagens, são paisagens extremamente, sempre representa aqui um clima quente. As características, climas quentes, em geral úmidos, apresentam períodos de estiagem. Então, geralmente nos climas tropicais há 2 estações, uma seca no inverno e uma chuvosa no verão. Se desenvolve florestas e savanas, encontra-se no interior da América do Sul, incluindo os cerrados e a caatinga. A caatinga é uma espécie chamada de savana estépica, muito mais classificada como uma estepe do que uma savana propriamente dita. Tem aqui o clima equatorial também, dentro desses domínios tropicais. Eles apresentam temperaturas elevadas, pequena amplitude térmica, além de um grande volume pluviométrico. Significa que são regiões que chove muito e chove muito durante o ano todo. Tem uma estação ali menos chuvosa de 3 meses, mas o restante do ano, principalmente 9 meses, é de chuvas constantes. Destaque aqui para a floresta amazônica na América do Sul e a floresta equatorial na América Central ou florestas tropicais na América Central. Então tem aqui a Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela é típica de climas tropicais. Tem aqui o Cerrado, também tipo de clima tropical. Eu tenho que a floresta amazônica, que é típica de climas equatorial ou tropical úmido. Vamos para o nosso último domínio, o chamado domínio da aridez. A aridez aqui, gente, na verdade, é a escassez de umidade, tá bom? Você vai ver aqui mais ou menos. Muitas das vezes temos a ideia de que esse domínio da aridez, sempre vamos falar de que, por exemplo, de deserto extremamente quente, seria uma característica de um deserto. Mas a principal característica que une todos os desertos do mundo não é a temperatura, mas sim o que? A umidade. Vamos ver agora. Ao longo dos trópicos são encontrados desertos e semidesertos do continente americano. Vamos lá aos 3 principais. O deserto da Grande Bacia, ele encontra-se no norte do México e dos Estados Unidos. O que define aqui, gente, se vai provocar esse surgimento desse deserto, vai ser o quê? Vai ser o relevo. Temos o deserto gélido da Patagônia, tá? Não estamos falando de quente, mas gélido. Então, por que é deserto, professor? Por ausência de chuva, de umidade.
Ele ocorre no sul da Argentina e do Chile. Ele é provocado pelas correntes marítimas de Humboldt. Temos aqui o deserto do Atacama, na Argentina e no Chile. Quem provoca o deserto do Atacama? É as correntes de Humboldt associadas às cordilheiras dos Andes. Esse é o deserto da Grande Bacia nos Estados Unidos. Aqui é o deserto da Patagônia. E aqui é o deserto do Atacama. Ok? Vamos lá. Clima e vegetação da África. Um voo sobre a África de norte a sul, desde a Tunísia ao Cabo de Boa Esperança, na África do Sul, permite visualizar uma sucessão sequenciada de domínios, dos desertos a florestas tropicais e desce de volta aos desertos novamente. Então vamos lá conhecer mais um pouco da questão dos domínios da África. Então temos aqui as áreas de zonas climáticas. Eu tenho aqui os desertos, grande parte aqui da área africana. Esse é o deserto do Saara, em amarelo aqui. Ó. Eu tenho o deserto na Namíbia, o deserto do Kalahari também. Vamos lá, quais são esses 4 domínios? Domínio tipo do Mediterrâneo, domínio dos desertos e semidesertos, domínio semiárido do Sahel e domínio de savanas e florestas africanas. Vamos lá, as características do domínio do tipo Mediterrâneo. Ele vai ocorrer no mar Mediterrâneo. No clima mediterrâneo, o verão é seco e o inverno é chuvoso. Professor, e como que é do temperado típico? Temperado típico, por exemplo, o clima mediterrâneo, primeiro, o clima mediterrâneo, ele é um clima temperado, só que ele é o que? Um clima temperado mediterrâneo. Tá? Então, o que acontece? Por exemplo, na América do Norte, no extremo da América do Sul, ou no extremo na Austrália, no norte da Ásia, o que ocorre? Nesses climas temperados, o que vai ocorrer? O verão ele vai ser chuvoso. Então, veio o verão, é chuva e sol, chuva e sol. Quando chega o inverno, ele vai ser o quê? O inverno seco. No clima mediterrâneo, isso é o contrário, isso se inverte totalmente. Lá você vai ter um verão seco, né, sem umidade, e aí quando vier o inverno, ele é chuvoso. Pior é o seguinte, é essa associação de chuva com frio que deixa o negócio muito pior. Tá? E quais países aqui? Tanto os países do norte da África, Líbia, Egito, Tunísia, sofrem com esses invernos. Tá? Os portugueses, os espanhóis que estão do outro lado, os italianos sofrem com esse tipo de clima. Vamos lá, na vegetação mediterrânea, predomina o tipo de vegetação arbustiva e esparsa. Ela também chamada essa vegetação chamada de mediterrânea também. Tais condições ambientais propiciam o cultivo das oliveiras, né, onde se extrai a azeitona, e aí no processo mais industrializado você pode extrair aqui o óleo de oliva. Nas parreiras tem as uvas, né, já no processo também de produção você tem o vinho, o suco e assim por diante. Então essa aqui é a vegetação mediterrânea, ó, ela é bem esparsa. Essas aqui são as oliveiras, onde extrai o que? As azeitonas. Isso aqui é um parreiral de uvas na Tunísia, da onde o que? Você extrai uva. Vamos lá para o segundo domínio, domínio dos desertos e dos semidesertos. Vamos lá, então o Saara ele é o maior deserto do mundo. Tá? Ele é maior do que o Brasil, tem mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Muito pouco povoado e dominado pela influência da cultura árabe, principalmente dos nômades desses desertos, principalmente os tuaregues, que falam árabe também. O outro deserto é o deserto da Namíbia e o deserto do Kalahari. Vamos lá no deserto do Kalahari. Durante uma temporada de chuva, observa-se as migrações de manadas de animais em direção ao delta do rio Okavango.
Gente, o rio Okavango, ele eu acho que é um dos únicos no planeta que ele vai ter uma forma de delta dentro do continente. Então, para ele desaguar no seu afluente, que vai desaguar num lago, ele se forma uma forma de delta dentro do continente. Então está concentrado aqui os desertos. Então tem o deserto do Saara aqui em cima. Ele é provocado aqui. O que provoca que o deserto do Saara é chamada as correntes das Canárias. É uma corrente de água fria, extremamente fria. O deserto do Saara, gente, ele encosta no Oceano Atlântico. Então, esse oceano poderia estar cheio de árvore aqui nessa região todinha aqui? Era. Era para estar pequeno nessa região aqui? Também. Por que não está? Devido a que? Primeiro, as correntes das Canárias. Significa o quê? Quando há uma massa de ar com água bem úmida, quente, né, ela avança em direção ao deserto do Saara, ela vai passar o quê? Por essa corrente das Canárias. Quando ela está passando, essa massa de ar úmida está passando por cima, né, dessa corrente que é extremamente gelada, a temperatura aqui vai cair. Quando a temperatura cai, esse vapor de águas vai para o estado líquido, então chove. Então, no oceano, aqui essa região é uma região muito chuvosa no oceano. Então, se chove toda essa região, quando chega no deserto, já chega mais ou menos aqui bem fraco. Então, isso faz com que ele permaneça ainda seco por um bom tempo. Professor, quando isso vai mudar? Vai mudar o dia que essas correntes da canalha deixar de existir. Enquanto elas existirem, você vai ter esse deserto do Saara. O mesmo se aplica ao quê? O deserto do Namíbia e o deserto do Kalahari. Os dois também são influenciados por duas correntes geladas. Ok? E provocaram o quê? Na verdade, provocam aqui o surgimento desses três desertos. Isso aqui é a Parque Nacional de Kenifis, Marrocos. Gente, isso aqui, essa areia aqui, isso é o deserto do Saara. E vocês estão vendo aqui no fundo, ó, é o Oceano Atlântico. Pra vocês terem ideia. Então a água do oceano aqui chega aqui, na verdade, ele chega aqui no oceano. E outra coisa, sobre o Saara. Foi em 2019, 2018, 2019, as tempestades de areia do Saara estavam chegando aonde? Na região do Caribe, chegando na Amazônia, chegando até em Nova York. Pra vocês terem ideia, tá bom? Esse aqui é o rio Okavango, atravessando o Kalahari. Então ele vai se espalhando aqui, gente. Um monte de braço, forma um monte de lago. Tá? Esse aqui é uma manada de búfalos do rio Okavango. O rio Okavango ele fica uns 2, 3 meses, tá seco, ele seca. Tá, gente? Esse aqui é o deserto da Namíbia. Olha aqui o deserto da Namíbia. Também chega no oceano. No Oceano Atlântico, ó, justamente porque aqui tem uma corrente, né, marítima, gelada, e que a chuva fica aqui, quando chega aqui no deserto já não influencia mais nada. Vamos lá para a terceira, domínio do semiárido do Sahel. O que é Sahel? Essa palavra significa em árabe, chama-se fronteira. Corresponde a uma faixa de clima semiárido de vegetação de estepes, situados na orla meridional do Saara. Então, esse aqui é o que? É o chamado Sahel. Então, o que acontece no Sahel? Outra coisa, no Sahel está ocorrendo nos últimos tempos é o que? É o crescimento demográfico da população. Esse crescimento da população, o que? Fez com que houvesse o aumento do que? Da prática da agricultura. Seria o que? O uso intensivo do solo para a prática da agricultura, principalmente de subsistência e também de pastoril. Qual o grande problema aqui? Tem contribuído para a desertificação na região. Ok? Então, esse é um dos graves problemas socioambientais de toda a África, se encontra ali no Sahel. Justamente porque é uma vegetação frágil, o solo muito arenoso. Se a umidade desse solo, que é protegido por essa vegetação, for retirado,
a umidade, essa umidade escapa e o solo fica mais seco ainda, transformando-se num deserto. Então o Sarel é essa região que se está no mapa, ó, o limite entre, na verdade ele fica no limite entre o deserto e as savanas e as florestas tropicais ao sul. Então esse é o tipo de vegetação do Sarel. Vamos à nossa última aqui, que é o último domínio, é das savanas e das florestas africanas. Situada entre as estepes semiáridas que margeiam os desertos e a floresta equatorial, no centro do continente, a savana se desenvolve principalmente sobre os planaltos campestres e vales da África Oriental. O clima corresponde à formação de savanas africanas, é o tropical típico, ou o que acontece aqui no Brasil, tá bom? Com duas estações bem definidas, o verão chuvoso e o inverno seco. Na região equatorial da bacia do Rio Congo estende-se a mais densa floresta africana, a floresta do Congo. Também a gente vai observar a presença de florestas tropicais úmidas encontradas no sudeste do continente, principalmente em Moçambique, e na parte oriental da ilha de Madagascar, e também em torno do Golfo da Guiné. Então, onde se encontra aqui, ó, parte da ilha de Madagascar, você tem o que? Florestas tropicais. Você tem aqui na região do Congo, florestas tropicais, aí ela termina aqui, e aqui na região da Guiné, aqui também outras florestas tropicais. Você vai ver florestas tropicais aqui no sul do Moçambique. Então, você tem aqui nas savanas uma grande variedade de animais. A savana, justamente, ela abriga espécies de médio e grande porte. Isso aqui é o rio Lomami, no interior da República Democrática do Congo. Essa daqui é a floresta do Congo. Okay? Gente, parece muito com os rios e com a vegetação aqui da Amazônia, principalmente aqui de Rondônia. Isso aqui é a floresta do Congo. Ok?